Pessoal, hoje me ali João do Monte Duarte. Ele é primo. Hoje não estou sendo em Clau. Johnny, um grande abraço. Bom, né, rapaz? Bota cool. Ah, Europa, gira, tudo direto. Isto aí, brother. Johnny, bom A gajo do vida mundo, diz. boi. Vou nascer na São Clau, vou estudar na São Vicente, vou lá para Brasil, ou vou passar para Merca, na Bridgewater, ou vou ter na Berna, na Suíça. Queria ser vou ter na São Vicente outra vez. Já me corrigi um bocadinho ali. Em Castor na São Vicente, mesmo foi aquele primeiro grupo que termina 12º na São Nicolau. Ah, você já foi na São Clau? Vou ficar na São Clau? Na São Nicolau. Tem 12º, tem 12º, termina na São Nicolau. Depois, já um pouco por ordem. Depois de ter terminado na Liceu lá, me fiquei lá um ano e tal, consegui dar aula lá no Liceu. Uma experiência sensacional que acaba para influenciar bastante também as escolhas profissionais de hoje. Depois onde segui, depois em primeiro lugar como vai foi para Cuba, para a licenciatura, me vai para Cuba. Depois Oh. de Cuba, e como vai para a América, me vai fazer mestrado na América, na Bridgewater. Depois de América, me estive na Índia, numa especialização. Depois de Índia, e como estive na Brasil e na Suíça, na âmbito de doutoramento. Fiquei 2 anos no Brasil, 2 anos portanto, na Berna, na Suíça. No Brasil foi na Campinas, na Suíça na Berna. Índia, mas não é para na Índia, rapaz. A vontade, me tinha mesmo vontade de conhecer aquela cultura, conhecer aquela realidade, era uma curiosidade que me tinha. Então, na verdade, procurei aquelas oportunidades que estava a existir de bem. Parecia, tinha uns bolsas específicas, sempre me estudei através de bolsas, né? Então foi nesse sentido mesmo, era mesmo um objetivo, vá experimentar um tempinho, a maneira que a coisa era realmente lá, sem maneira de trabalho, tinha curiosidade, então corri atrás daquele bolsa, apareceu um bolsa lá para fazer especialização, vai lá ficar, me passou um tempinho lá para casa, ganhei aquela experiência. E quanto tempo vou passar na Índia? Me passei, que foi o tempo, era 4 meses, foi só 4 meses, mas para mim era suficiente, era mais ou menos o que eu queria, portanto, para espiar mais ou menos aquela diferença, o que é que existia, aquela cultura. Portanto, uma sociedade completamente diferente né, daquela que nós estamos acostumados. Já me tinha passado por outras experiências de sociedades diferentes. Por exemplo, na Cuba também é uma sociedade um bocadinho diferente daquilo que nós estamos mais acostumados, né? Por exemplo, mais próximo da Europa, dos Estados Unidos. Mas, portanto, de dois países realmente que têm uma cultura e uma forma de estar um bocadinho diferente. Mas, por isso eu vou tocar num cena que vou estudar de bolsa e vou à procura de oportunidades. E essa conversa você me lembra outras conversas que eu tive com outras pessoas que era nesse sentido de que Cabo Verde tem show oportunidades, show bolsa, que nós alunos que até exploram nem 1%. Não te lembro agora de caso de bolsas para Japão, de alguns anos, que estava quase ninguém, estava uma pessoa, estava show. Não, aquilo é verdade, aquilo é uma coisa como te dizer. Portanto, uma vez também meu professor, portanto, meu professor na universidade, e na Universidade Técnica do Atlântico. Portanto, aquilo é algo como te falei sempre, minhas alunos. Portanto, oportunidades, N oportunidades. É só questão de estar atento, de procurar ser ativo e com aquela oportunidade de aparecer, com aquele porta abrir, mas a gente a dizer, mas a gente a falar, entrar, acabou de esperar, acabou de ter aí que tem medo, né? Encara que muito e o mundo de uma forma que o mundo inteiro é em casa. Portanto, questões de fronteiras, etc., para mim, realmente nunca foi uma barreira, portanto, nunca me tive de fazer algo por causa de fronteiras e oportunidades. Está só de lá. É questão de vá atrás deles e estar preparado para o que se parecer para poder ter condições para aproveitar-se. Mas ali que é a grande questão, Johnny, esse preparo. O pessoal vai falar, aquele tal fulano tive sorte. Se calhar um sorte à distância, e falar, mas Johnny foi um gajo que sorte, o Johnny tem padrinho. Mas, como eu vou falar agora, sorte sem um bocado preparado, que está valendo nada, mas vou estar sempre aproveitar. Não, sorte é um dia uma lei, num lugar que está a dizer que sorte é teu trabalho. Exato.
Claro que deixou trabalho, portanto, vou trabalhar eu, ele te parece, é muito tem sorte. Não por assim, não chamar, não essas palavras sorte, vou trabalhar eu para ele, muito tem sorte, porque trabalhar, porque tem sorte. Então é que as outras pessoas também, tem padrinho, vou que tive aquele mesmo sorte que esse, foi beneficiado, vou ficar sempre prejudicado quando vou decidir que vou querer fazer esforço. Qualquer coisa serve para servir de justificação, né? Desculpa, para ficar sentado cómodo e quer fazer nada. Naturalmente, coisas têm desafio, né? Portanto, tem que estar preparado e tem que estar disposto a assumir que esse desafio, tanto e enfrentar para poder conseguir algo que, portanto, com algum valor. Olha, a minha experiência também te mostrou nesse sentido dessa conversa. Vou-te trazer que nunca poder ficar na velha história de muita culpa para um bando. Que eu vou assumir a responsabilidade, que responsabiliza a pessoa para o sucesso, para o fracasso. E, mas vou falar, fica acomodado. Vou te acomodar, porque é fácil, vou ficar sentado na expectativa, mas aquele fruto tem que ir no negócio. Quer dizer, te dá bem na cabeça. Mas não vou ter sangue. Certo, sim. Não, certo. E principalmente ali aí na sociedade cabo-verdiana, a gente tem show dele. A gente tem show dele, tipo, de perceber no dia a dia, no trabalho e na sociedade, pessoas têm vítimas de show. Vou ter N experiências, por exemplo, vou para alguém assim para o supermercado, deixar algumas pessoas sempre de dinheiro na porta. Na verdade, não tenho tendência de dar sempre, porque não tenho coisa que nunca gosto de negar, me senti um bocadinho. Eu senti de uma maior, a pessoa diz uma coisa que dá ela, mostra te falando a mim mesmo em que tens capacidade para dar ela, ou me dar ela também não falta porque em que está conseguindo. Então me tem sempre essa tendência, mas me fica a pensar. E me tem outras pessoas que sempre brossa, sempre perna, pessoas que mil dificuldades, está super a conseguir coisas incríveis no mundo, porque com um rapaz novo, modas ali, cheio de força, que tudo que se fez de normal, porque é que ele tem de te pedir? Porque mesmo tendo a pôr a mim nessa posição. Nunca tive a mim, nunca, tanto te, ba- te, te foi a ficar na frente de pedir, te arregaça a manga, te trabalhar no que é que for necessário para conseguir construir o futuro. Portanto, muitas vezes não tenta pôr nessa exposição. É mais ali realmente na Cabo Verde a gente tem acho que não só na Cabo Verde, no terceiro mundo no geral. Eu tenho de, portanto, quando é algo bom, portanto, tinha mérito, me fazer, me conseguir. Quando aquele resultado que é exatamente não estava gostando, não, é culpa de outra pessoa, alguém que te chama, alguém trama aquela oportunidade, as injustiças, etc. Acho que não, acho que é, portanto, do meu ponto de vista, tudo aquilo que te acontecer realmente depender da pessoa em si. Claro que a sociedade tem influência, mas cabe a vós perante cada situação que tem. Ele tem sempre essas oportunidades. Aproveita que essa melhor oportunidade e ficar atento realmente naquelas oportunidades e perceber aquilo que lição vou poder trazer lá e utilizá-lo a meu favor. E agora falando na boa professor da universidade, nos alunos, eu comecei a interiorizar esse tipo de mentalidade, esse mindset, que é uma coisa que se nasce na casa, tipicamente um pai e uma mãe crioulo, pelo menos na nossa geração, que é uma coisa que ele está sentando a bota, explicar, ué, vou ter que trabalhar o meu pensamento, vou ter que ser uma pessoa positiva, vou ter que bater atrás. Essa dá pistas, mas nunca está trabalhando moda, por exemplo, sociedade de Jane Brown para fazer. Essa cultivar nesses meninos desde pequenininho. Vou te vir na América, você vai vir na América. Essa trabalha aquela coisa desde menino. Vou ter. Nos alunos na Cabo Verde, esse tipo de mindset voltado para sacrifício, para correr atrás, para que esperar e, ao mesmo tempo que esperar, tem paciência, porque hoje em dia nunca tem paciência para nada. Mas uma pessoa que conseguir alcançar nível que eu vou alcançar, ele leva tempo, primo. Claro, Eu claro. tive que saber esperar para coisas. Hum. Certo, primo. A universidade, às vezes, não te conversa cheio, naturalmente, nem na posição como está, portanto, a nível profissional, não te conversa cheio sobre essa questão de pessoas. Acho que também a gente tem que entender um bocadinho que a universidade, por mais não que ainda é algo novo na Cabo Verde. Portanto, tem pouco tempo, portanto, em relação a outros países, onde tem universidades que centenas, até milhares de anos já. Ele é algo que, portanto, que ainda é novo na Cabo Verde, portanto, se não analisa de um modo geral. Uma pessoa na nossa idade, e poucos na nossa idade, colegas na nossa idade que têm pais que vão para a universidade, na Cabo Verde.
por exemplo. Então, ele é uma questão realmente ainda. Ele tem em desenvolvimento, portanto, não tem várias pessoas que vão fora e trazem experiências, e a gente tenta replicar, tenta ajustá-la ao contexto, ao nosso contexto aí na Cabo Verde, mas de qualquer forma, não tem um grande caminho para percorrer. E, portanto, mesmo portanto, daquilo que é a ideologia, né? Portanto, de um centro de ensino superior, de uma universidade. Portanto, não, a universidade foi criada basicamente de experiências, não tinha de institutos, portanto, institutos que era mais ou menos um seguimento da escola secundária ou do liceu. Então, mas na universidade tem que, pelo menos que as três, quatro pilares fundamentais, né? Tem que ensino, que é o mais tradicional, que tu pessoas, portanto, te pensa nele, quando te pensa na universidade, principalmente na Cabo Verde, te pensa que os vai tomar aulas, vai fazer um curso, mas vou ter um componente forte, que é a investigação. Portanto, a investigação é realmente um dos pontos mais importantes de uma universidade. Não poder ter que os melhores professores aí na universidade na Cabo Verde, que te dá aula excepcional, mas quem é que está a saber aquela? É só esses alunos aqui está próximo. Portanto, de maneira que uma pessoa que está, por exemplo, na Correia do Sul, ou sei, na Dinamarca, por exemplo, deve saber de qualidade daquela universidade. Só te pode saber de qualidade daquela universidade através da produção científica que aquela universidade está a fazer. Através do que é a contribuição que ele trazer, tecnologias novas, novas soluções para desafios existentes no mundo, que a universidade, por exemplo, está a resolver, que é o caso, por exemplo, da MIT, na perto de Boa, ou Harvard, portanto, que tem um número indeterminado de patentes e tecnologias, estudos que foi feito lá e que hoje é implementado na prática. Né? Implementado na prática e a gente a viver, a gente a usar o dia a dia. A gente a Grinhas Elite usam chamada Zoom. Né? Portanto, tecnologias criadas a partir de estudos da universidade. Portanto, aquela versão lá é fundamental para o reconhecimento da universidade. Mas depois tem ainda aquela questão de transferência para a sociedade, ou seja, maneira que você passar aquilo que você produzir na universidade para a sociedade, para que ficar fechado lá naquele mundo, num mundo fechado dentro da universidade. E hoje vou ter mais uma outra dimensão que é fundamental, que é a internacionalização. Portanto, é que tem uma forma neste momento boa é uma universidade fechada na si ou fechada nesse país. Portanto, a universidade tem que estar aberta. Portanto, conhecimento e ciência tem que estar aberto para o mundo inteiro. Então, assim, essa questão de internacionalização, intercâmbio, ele é fundamental. Então, voltando a falar portanto, em relação a nos alunos que estão pensando, naturalmente não tem nessa transição. Não tem alunos de todos os tipos, também mistura em todos os países, que não falei antes, portanto, tudo isso não tinha colegas bons alunos, colegas bons alunos, colegas desimportados, colega. A sala é praticamente igual, né? Eu tinha aquele aluno super inteligente que está estudando e que está trazendo nota, eu tinha aquele aluno super inteligente, mas que te liga nada. Então ele tem que passar porque ele é inteligente, mas ele podia ser muito melhor. Depois eu tenho aquele aluno que se capacidade um pouco mais limitado, mas ele tem uma vontade enorme de crescer, então ele está a esforçar, ele está conseguindo. Depois vou ter aquele outro aluno que, portanto, que está a ficar lá, mais ou menos, portanto, mais limitado, que também que tem uma dedicação tão forte, que tem um resultado eh, um bocadinho mais baixo. Mas basicamente botei na todo esse país como vai, independente se é na Suíça, se é na América, se é na Cuba, na Cabo Verde ou no Brasil, não tinha todo esse tipo de alunos. Portanto, na Cabo Verde não tem também, não tem casos de alunos. Portanto, eh, excelentes alunos que não têm, por exemplo, assim é bem para cabeça um exemplo de um aluno que tem que Bruno. Portanto, Bruno orientar-se a trabalho de fim de curso. Antes de ele terminar o seu curso, já estava com bolsa para a Hungria para fazer mestrado. Portanto, se dinamismo que ele era, estava a esperar, ele tinha feito candidatura, estava a esperar ele terminar para ele poder inserir, se a candidatura estava provisória, para ele poder inserir aquele diploma e aquele certificado para se a candidatura ficar, tornar oficial. Depois que ele vai na Hungria, portanto, ele continua aquela mesma dedicação. Ele participou num concurso científico a nível, portanto, se a universidade ele fica no primeiro lugar, ele vai representar se a universidade a nível nacional na Hungria, ele fica no terceiro lugar, portanto, eles dão diretamente um bolsa para doutoramento, sem terminar mestrado, conhece ele passar para aquele bolsa de doutoramento, e inclusive ele te dá aula naquela universidade enquanto faz doutoramento, portanto, não tem este tipo de exemplos ali, esse é um exemplo que compõe, não tem vários outros exemplos de universidades, mas vou ter também que esse outro tipo de exemplo, a semelhança que não tem portanto, em outros países. Então, acho que também nós questão de não, enquanto nós como professor e que tive também outra experiência lá fora,
conseguir tentar abrir oportunidades para que esse que está ali, por exemplo, para fazer um intercâmbio, para fazer um exchange, etc. E que te permitisse também, portanto, aqueles que têm alguma dificuldade, perceber que tem outras oportunidades e também poder aproveitar disso. Vou falar que Carmo termina 12º, vou ficar um ano na Terra, a Sanin Clau te dá aula, e hoje vou professor da universidade. E agora te lembrou-me conversa que me teve ali Liu Évora, um vizinho para Liu, vou conhecer Liu, tudo na mesma zona, Claro, claro. mesma geração. Liu da fala que se não querer para a escola ser a segunda casa, a casa tem que ser a segunda escola. Certo. E isso é um eterno dilema que não tem na nossa sociedade, e não só na casa do para tudo bem, mas eu não tinha conseguido casar lá, escola e casa e vice-versa. O que é que você experiência naqueles dois mundos? Três, porque eu fui aluno também. Aluno, eu fui professor no liceu, hoje vou professor na universidade e dirigente na universidade. O que é que você experiência de falar dessa Então, relação? esse livro é fundamental, Lau. Na verdade, acho que não pode levar exatamente ao fundo da família. Portanto, acho que a família é fundamental no desenvolvimento de qualquer país, não só na área da educação, mas na qualquer área que eu vou tendo dentro daquela sociedade. Então, se, portanto, vamos falar na casa, se tem um bom ambiente, estimulado aquela questão, tipo, criou aquela responsabilidade que é para aproveitar as oportunidades e perceber que, portanto, vou poder crescer e jogar, portanto, até aqueles limites, até aqueles limites mais elevados portanto, que é possível. Portanto, a família tem sempre aquilo em mente e portanto, ele acaba por influenciar na boa escolha, esse linha ponto de vista. Então, também se tem família desestruturada, que problemas, que outros tipos de exemplos, portanto, ele acaba por influenciar aquele menino. Naturalmente que não tem pessoas com uma grande capacidade de superação, que enfrenta desafios enormes, por exemplo, nessas infâncias, mas que eu consegui triunfar. Mas, naturalmente, ele tem uma grande influência sobre aquilo que vai ser a decisão no futuro. Então, realmente, família, casa é a primeira escola. Portanto, não, acho que existem dois, portanto, existem dois locais distintos e cada um tem seu objetivo fundamental. Portanto, nenhum deles quer substituir o outro. Às vezes, não vi pessoas dizer, não, pessoas, se que te pôr atenção, se que te aqui no direito, mas também aquela parte na casa, um professor te pode ensinar na escola, assim, mas ele quer te pode substituir aquela educação que pais aquele apoio que pai te dá, depois dá aquele filho fixe portanto, na guia, nessa decisão, nessa forma de comportar, que depois te vai repercutir também nessa forma que está na própria escola, na sociedade. Portanto, acho que as duas coisas que portanto, tem que banho junto. Mas como vou referir, tipo, aquela experiência que tive como professor no liceu, me queria tocar nele, porque ele foi algo fundamental para mim lá. E quando estava no liceu, quando estava a estudar, não tinha nem mindset próprio que queria estudar medicina. Na verdade, me fazia tudo de liceu de pensar, não vai fazer medicina. Entretanto, inclusive, depois, como terminei, tive uma oportunidade para fazer um curso de medicina. Mas, entretanto, já me dava, quando aquela oportunidade apareceu, já me dava, já me tinha começado a dar aula no liceu e me dava gosto de aquela coisa. Inclusive, nunca para acabar, nunca para ver aquele vale, sei lá, que tinha só a dizer, "Moço, aquela é uma coisa boa de fazer." Mas é que realmente me estava a perceber que era aquilo lá que me queria. Não tinha crescido com aquilo de medicina, mas nunca sabia porquê. Nunca sabia. Simplesmente é algo que não tinha nem a cabeça. Mas quando me analisa mesmo a minha forma de ser, a maneira como te a reagir perante tanto, coisas médicas, etc. E aquilo que me está a fazer, a maneira como está a gostar de dele, então me percebi que realmente era o que me queria. Quando não vou para o curso, portanto, a partir do momento que me falei, ok, já que queria fazer medicina, então pronto, que curso que me escolha? Tinha que ser algo ligado à engenharia, matemática, física, que disciplina portanto, que sempre me gosta mais. Portanto, pareceu-me a oportunidade de meu primeiro curso de engenharia de telecomunicações, pareceu-me algo interessante, portanto, me vá para ele, me gostei de mas mesmo quando estou na universidade, me tinha sempre aquela ideia que, não, tu vais ser professor universitário, não estava a fazer tudo para ser professor. E quando voltei para Cabo Verde, quando terminei a licenciatura, me voltei, portanto, te lembro, tinha mais dois colegas, não vindo juntos, então, na altura, por acaso,
apareciam uns quantos oportunidades, né? Por exemplo, apareceu uma oportunidade de fazer um estágio na Cabo Verde Telecom, com possibilidade de fazer carreira, um que esse colega meu vai para lá, apareceu a oportunidade de não ter mais, apareceu na ASA, onde pessoas estão a dizer, a ASA é uma grande empresa para viver bem, e apareceu na Isegmar, para ensino. E na que as quatro lá, não te dizer, porque as quatro lá, onde é que era, que era, por exemplo, em nível de pagamento, nem sei como era que estava pagamentos. Mas me escolher a BPI Zegmar, então pessoas a dizer, de uma maneira que é possível, o trabalho é asa, que pessoas da leste ganham mais do que boa, porque... Mas aquele, portanto, minha decisão não estava tomada, portanto, e acho que hoje, portanto, a partir de lá, me vai como licenciado, dentro de 2 anos me vai fazer mestrado na América, bem, depois me passou de 2 anos, me vai fazer doutoramento no Brasil e na Suíça. Portanto, hoje, ou seja, e minhas colegas continuam lá naquelas empresas, esses quadros de sucesso lá dentro, mas realmente não te perceber que não era aquela que queria manter lá naquela empresa, naquela rotina do dia a dia. Portanto, de fazer moda, de trabalhar mais, de trabalhar, o que é meritório, se parte também. Porque, por exemplo, no ensino, botei inovativo, principalmente na área que é tecnologia, coisas estão muito show. Portanto, ainda o último, por exemplo, uma disciplina como toda a green assim é de redes veiculares, está ligado a veículos autónomos, comunicação entre veículos, algo que estava se quer existir cá numa universidade pela primeira vez, por exemplo, que estava se quer existir smartphones ou tablets. Portanto, apareceu outros campos, né? Que outras disciplinas já me trabalhei, outros campos dentro de uma área que inclusive portanto, que está a existir cá no estudo, ou seja, ele tem sempre aquela parte de superação, continua-te a preparar, continua-te a mudar, continua a estudar mais, algo que eu sempre me gostei. Então, foi mesmo nesse sentido que um bem para a área de educação e, portanto, de ensino superior e de investigação, e realmente acho que era a escolha como tinha que fazer mesmo. Mas, ó, uma boa tomar uma decisão desse, de entre o grande, o consagrado asa, o gente que trabalha na asa, estava com bom paus, tem tudo condição do mundo na Cabo Verde, para ser uma pessoa reconhecida e tal, blá, 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 quer não saber, e seguir a convicção e o instinto, ele tem exigido ter estômago e um gajo de coragem. Porque. Não, tem que ter coragem. Uma vez um senhor lá, nunca te menciono o nome, mas para não poder chamar. Portanto, que deu o seu nome, ele falou, lá na Senegal, me estava de Chile, aquele canal, nos casos, ele foi no Good Look, me encontrar, ele abordou-me isso, ele falou, a maneira, vou estudar engenharia, vou bem, porque está a trabalhar, por exemplo, na ASA ou na Cabo Verde Telecom, para tu dar aula. Me fala, mas se engenheiros, que ensinou, nunca tem mais engenheiros. Ele fica assim, ele falou, por acaso, eu vou falar um boa, pois nunca tinha pensado. Mas, de certeza, primo, quando vou tomar aquela decisão, eu vou estar convicto que ele é que eu queria fazer, mas vou ficar tu vi que as vozes na boca cabeça, tá? Será que me está a fazer direito? Vou poder nem que verbalizar, exteriorizar, mas lá, aquele diálogo, uma boa pessoa, tem sempre aquele dúvida, aquele, poxa, isso quer dar certo, e isso me vai escorrer me depois, não é como está a fazer e tal, há uma decisão, aquele bocado de dúvida na cabeça, aquela coisa é um martírio. Vou ter que saber lidar bem. Se vou saber lidar bem, não vou saber doido. Mas nem vou fazer gestão. Não, vou ter que saber realmente. Mas, logo, por acaso, meti um coisa assim, meti um vídeo pessoas. Às vezes pessoas da falar que me está a falar pouco. Mas só que, na verdade, nenhuma pessoa está a gostar mais do vídeo do que de falar. Mesmo na cara como está, me dá para reuniões, pessoas estão a falar, me estou a ver eu, mas naturalmente, naturalmente que me está filtrando, me está a espiar, ou como me estou a vir com forma crítica dentro de mim, me está a analisar o que é que me estou a dizer do que é que me estou a ver. Então, claro que me estou a ver, me estou a dizer que pessoas, às vezes pessoas estão a espiar aquela segurança, né, mas não estou a falar. Mas acho que realmente na vida, quando bater uma convicção, é algo que realmente vou querer que a decisão é uma decisão muito pessoal. Por mais bobi de pessoas amigas, de familiares, que no final escrevo bem, mas não necessariamente eles saber o que é bom para bom. Não necessariamente. Vou Exatamente. saber exatamente, vou saber. E que ela é como queria. Portanto, não entender que a intenção que as pessoas estão falando, não, vou dar para aquela empresa lá, portanto, eu que quero o melhor para mim. Mas realmente o melhor para mim é meio que saber. Então, dou um exemplo. Michael Jordan, agora imagina. Michael Jordan, naquele livro que ele lançava, tem uma passagem com catástrofe. Portanto, ele, quando ele termina, portanto, ele dizia que ele queria ir para esse colégio na North Carolina, né?
onde é que ele formou, porque ele queria jogar basquete. Então, se as famílias tentam convencer de toda forma, não, vou-te para a Navy, vou-te fazer boa formação, bom salário, está garantido. Mas eu vou sair dali, vou ter um bom salário. Quer dizer, não estava se ele estava a ter essa cabeça, em vez de ter se calhar um daqueles melhores jogadores de história de basquetebol, portanto, tem outros hoje também, não estava a ter um simples, mas uma pessoa de Navy que estava a reformar depois, no fim de sua vida, com um salário normal. Tu perceber? Mas ele tive aquele coragem de fazer aquelas escolhas. De algo que, quando eu me lendo naquele livro, me falei, realmente é assim como tu pensei mesmo. Portanto, a mim querer fazer um cross, aquela que eu tenho que fazer. Então, imagina, eu estava a passar. Para quem ainda gosta de basquetebol e quem ainda gosta, por exemplo, da NBA, quer ter tido um Jordan na história seria uma coisa. Seria, quer Seria dizer, outra um coisa. perde enorme. Mas outra coisa que vou falar, Johnny, é andar a falar das componentes do mundo universitário, que é ensino, investigação e depois a parte de internacionalização, mas Extensão, também aquele parte na internacionalização, sociedade que eu digo interação com muito, a sociedade, extensão. não tenho tido algumas experiências muito interessantes na Cabo Verde em relação ao aproveitamento de conhecimento que é produzido técnico na universidade para implementar na vida dia a dia. Mas eu vou falar ler pouco, mas é que não estou a conseguir traduzir todo aquele conhecimento, porque, embora nunca de uma FEMA, é produzido muita coisa, Sim. mas eu não estou a conseguir pegar tudo aquela produção académica e tecnológica que está acontecendo no mundo universitário, quando eu comecei paulatinamente, se mete essas feitas noutras partes do mundo, para conseguir trazer para, para dia a dia a sociedade criou. Ele é uma questão de estratégia universitária mesmo, por exemplo, de perceber a sociedade e estar mais próximo da sociedade, nomeadamente de empresas, da sociedade, e perceber o que é que isso precisa e tenta, o que a gente fala, investigação aplicada, né? Por exemplo, identifica um problema específico. Portanto, e tenta resolver aquele problema específico. Vou resolver, portanto, vou ter uma solução para a sociedade, que será implementada na sociedade e, portanto, e vou ter passar para outros desafios que eu falei, que ela está resolvido. Porque eu vou ter basicamente dois tipos de investigação na universidade. Vou ter a investigação aplicada, que é exatamente o que eu te falei, que é, portanto, onde eu vou identificar um determinado desafio na boa sociedade, eu vou tentar arranjar uma solução para ele, mas vou ter também aquela investigação fundamental, que também é importante, que é do ponto de vista geral, global do mundo, tenta avançar a ciência. Por exemplo, hoje no Thalita por exemplo, não estou a dizer computador para não, por exemplo, para não ter esse conversa, mas, por exemplo, que os computadores não tinham antigamente, portanto, que teria capacidade de memória, processamento para não manter esse conversa. Entretanto, por isso foi necessário, quando não tive computador, não continuo a estudar a parte fundamental da forma de a melhor tecnologias que já está a existir. Portanto, esse é outro vertente, não tem portanto, a nível de investigação e de extensão na universidade. Na Cabo Verde realmente não tem soluções para vários desafios que o país tem a enfrentar e que inclusive tem a servir como suporte para decisões políticas, apesar que às vezes as pessoas pensam, não, que é feito nada, mas é feito bastante coisa, mas realmente não tem um desafio grande. Quer dizer, bem, ainda não tem, que esse principal desafio não tem, praticamente ainda não quer resolver. Quer dizer, não tem mais cedo a falar que nunca tem chuva, nunca tem chuva na casa, mas vou esperar, não há espera sites do Ministério do Mar, não falou, não tem 99,3% de mar. Então, se não é 99,3% de mar, coisa que mais não tem é água. Portanto, qual é que é o problema? Qual é que é o desafio ali? Que até ainda nunca conseguiu usá-lo de uma forma eficiente e transformá-lo, né? Usar água Sargote e transformá-lo do ponto que não poder utilizá-lo. E quando você percebe o que é que vou precisar para ele? Não tem tudo o que não precisa para ele, porque vou precisar de energia, mas a coisa que mais não tem é sol, vento ali na São Vicente, toda a gente na casa, de um lado e do outro. Portanto, bater ondas, bater marés, ou seja, não tem energias renováveis suficientes para isso. É questão mesmo de não direcionar nos objetivos e tem os apoios necessários, igual ali, os apoios necessários, porque a investigação ele tem que estar, ele tem que estar, para não tentar arranjar nossa própria solução, porque não pode ter tudo parcerias externas, tudo, portanto, países amigos. Esse problema para resolver também. Portanto, nós não tem que resolver nossa também. Não tem que também dar nos contributo para o mundo através nos próprias soluções e nunca poder esperar que seja outros países a bem resolver. Portanto, nós também, cidadãos capazes, quando não vá para a universidade lá fora, mas também vai saber.
não quer a pior estudar está lá. Portanto, se aqueles alunos daquele país onde não vai estudar também é capaz de resolver, por exemplo, na MET, resolver desafios de merca e fazer avançar o país, e se calhar é melhor aluno do que nós, é porque também nós não conseguimos no nosso país. É só questão de mesmo não focalizar e também a nossa sociedade precisa ser um bocadinho educado nesse sentido também de, portanto, como eu vou falar antes, de ter paciência e confiar no trabalho que pessoas estão a fazer. Mas acho que é muito possível e foi nesse sentido, às vezes, como está a falar pessoal, está a falar, mas não tem. Tinha universidade no país, já me ouvi essa crítica, deixa eu ver. Mas quando vou analisando a frase, a coisa não é bem assim. Vou ter um sistema de ensino superior em que tudo, que a população estudantil, população de professores, que está aí, por exemplo, na Cabo Verde, tudo que as instituições, que até sequer uma universidade grande no outro país. Portanto, ali portanto, é um dilema que as pessoas estão a falar por causa da forma que ele está organizado. Mas é que tem uma forma, acho, não nega que a universidade está a trazer um grande aporte para o desenvolvimento do país, é só através do conhecimento não também conseguir, portanto, desenvolver esse país. Vou trazer dois temas, para mim também é fundamental, que é a componente estratégica, não precisa de saber o que é que não quer, onde é que não trabalha, qual que é a nossa prioridade, não pode ficar de tiro para toda banda, e às vezes me fica a impressão que não a ficar de tiro para muitas bandas, nunca te decidir não, nunca ter um compromisso a longo prazo, independentemente de cor amarelo, cor verde, ou vermelho, ou whatever, não tem o que está acontecendo em países desenvolvidos, Dinamarca, na Noruega, na Suécia, há compromisso de longo prazo. É. Mas, paralelamente a esse tal compromisso de longo prazo, te permitir ter um campo de visão melhor e tempo e espaço para o executar, e botar uma sociedade civil também, e ao como te fala de sociedade civil, nunca te fala só de forças vivas, há um bocadinho fala de empresas, que na qualquer parte do mundo, empresas têm um componente fundamental no desenvolvimento da parte académica. Porque a empresa entra que a parte financeira e algum know-how técnico, mas na Cabo Verde não está a sentir muito bem no setor privado na Cabo Verde, vou sentir que, ao mesmo tempo, há uma desconfiança. A empresa dizia para universidades que algum desconfiança e vice-versa, não uma relação assim meio gote-marrote. Cada um está a querer ser parte. Para ser artista. É verdade, mas acho que ele é uma questão de maturidade na própria sociedade. Portanto, acho que portanto, na sociedade precisa amadurecer um bocadinho mais nesse sentido e perceber exatamente, definir claramente aquilo que é o bem comum, aquilo que realmente é estratégico para o país, e deve estar fora de qualquer tipo de quesilhas, moda para falar de verde, ou amarelo, ou azul, etc. Deve estar fora, portanto, porque ele é estratégico para o país. Portanto, te dou um bom exemplo. Portanto, na América, George Washington, ninguém que te põe em dúvida, já seja republicano, democrata, ninguém que te põe em dúvida quem que ele é. George Washington é George Washington. Então, portanto, ali, enquanto na Cabo Verde, já não te tenta, às vezes, portanto, cada um te puxa para um lado, que alguém te dá mais valor a um, outro valor a outro. Não, mas acho que, assim, principalmente em termos de datas, as estratégias para o país, isso tudo é importante para o país. Portanto, não tem que assumi-lo como um património do país e não de um grupo específico ou do outro. Mas outra coisa para falar também é fundamental, é que é continuidade. Continuidade. E quando estou a falar de estratégia de longo prazo, é isso. Uma instituição que nasceu hoje, portanto, ele tem que ser capaz de perdurar no tempo, ele que poder renascer, ou ele que tem que poder daqui, portanto, passar portanto, um mandato ou um turno político, se as coisas mudam, portanto, ele tem que acabar para começar outro completamente do zero. Portanto, não tem que aquela herança histórica, ele tem que, portanto, para poder solidificar e ganha conhecimento ao longo do tempo, ganha nome, ganha prestígio, etc. Portanto, isso ali, ele tem que ser transversal. Portanto, a ciclos políticos, etc. Portanto, esse é algo também que na nossa sociedade, portanto, acho que não tem que crescer um bocadinho ou como te falei, sem que te falar, às vezes as pessoas estão falando, os políticos, não, os políticos é Não, pessoas na sociedade sociedade. civil. Sim, é na sociedade, é pessoas, mada mim, mada boa que está lá. Se me puder ocupar um cargo político, vou poder ocupar um cargo político, não tenho a fazer uma missão, servir num determinado momento, mas é um membro da sociedade, ou seja, ele quer nada diferente daquilo de qualquer um de nós, que se decisão que ele também é uma decisão que alguém tem que estar lá realmente, não tem que ter um sistema, não tem que ter um governo, alguém tem que estar lá, cabe àquele pessoa, não tem que trabalhar para tentar apoiá-lo o máximo possível para fazer o melhor.
se ele leva o país, se dentro se torna país chegando num determinado patamar, para na próxima vez, que ele próximo bem pôr num patamar superior. Portanto, mas ali é um trabalho de tudo na sociedade, de consciencialização e de ganha maturidade enquanto país no seu todo, para não poder, tem que esse tipo de estratégias, lei, coisas portanto, de longo curso, portanto, e solidificar e para ganhar prestígio tanto nacional como internacional e reconhecimento, e aquela história, aquele conhecimento passar ao longo do tempo. Agora vou falar num tema que é na Cabo Verde não tem essa tendência, meio ele é típico de meio de sociedades pequenininhas, que é de pessoalização de cargos. Assim, me está num lugar, me é o lugar. Assim, não quer, na verdade, nem quer o lugar, me está a exercer De exercer, determinada exatamente. função em bem do prol comum. Assim, Claro. mas, tendencialmente não tem essa coisa de mim, eu me mistura o cargo, me própria do cargo, me para o cargo. Assim, não, não, esse livro ele é interessante desse maneira que eu vou pôr, porque assim, acho que vou ter uma visão de futuro, mas de perceber um pouco a poder fazer. Porquê? Tipo, agora não está nesse cargo, por exemplo, ok, criança não está a desempenhar cargo de reitor, naturalmente dá um salário superior, portanto, ao salário como tem normal, quando está como um docente normal, portanto, sem esse cargo de gestão, portanto, se não quer fazer nada. Pô, aquela carreira de docente, portanto, progredi enquanto me era reitor, dia como ele estava falando, para aquele ponto ainda como estava antes. Exatamente. Então, tenho que lutar ao lado dos colegas para saber que havia mais um dentro do grupo, é que tem que lutar para a instituição toda para a frente e a sociedade toda para a frente, assim no estudo também. Portanto, se eu me ocupo um cargo, por exemplo, um presidente de Câmara, portanto, vou fazer uma construção, vou acomodar uma rua, porque na área dia, que vou andar naquela mesma rua cheio de buraco, porque ele é que vou viver. Então, Exatamente. sim, vou viver. Vou fazer nada em termos de segurança, vou deixar coisas, por exemplo, cheguei portanto, num ponto onde as pessoas que até conseguir viver em paz, pois eu vou lá ficar trancado dentro da casa também, quer dizer, então o pessoal não tem que perceber, não tem que tentar fazer sempre o melhor de nós, mas sempre o foco tem que ser na sociedade, não todos, porque o homem quer te viver só. Ninguém quer te poder viver só, vou precisar da sociedade. E se a sociedade quer te desenvolver, que tem como desenvolver também. Portanto, Mas é que, claro que ambiente não te viver em ensino, viver universitário na Cabo Verde, já. Não tem, vou falando, não tem pouco, nos timeline de universidades na Cabo Verde é curto. Início de sim, 2000, quando eu comecei a ter universidades na Cabo Verde, certo. ele é pouco. Dakar tem ensino superior com 100 anos. Dakar lá perto, quando tu é, não, que se manjar, não. Extensão So, de ensino sim, superior. vou ter Instituto Pasteur, vou ter Instituto Marie Curie, vou ter aqueles institutos Exatamente. de alto prestígio internacional, está tudo lá, vou ter grandes centros de investigação. Portanto, na Cabo Verde não tem o ensino superior, sistemas de investigação, ainda é um sistema em implementação. Portanto, tanto que não é, portanto, que a Green Tech Initiative se criado a Fundação para Ciência e Tecnologia, nas casas de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que é o nome na Cabo Verde, mas de ser criada, portanto, de ser implementada ainda medidas, portanto, para a parte financeira, sustentabilidade financeira das universidades, portanto, regulamentos, por exemplo, só para dar um exemplo, ainda está a ser, também ser criado pela primeira vez, o regulamentos dos investigadores, etc. Ou seja, ainda não está realmente num processo portanto, de instalação, de cria que esses mesmos órgãos já têm existido no país, já mais consagrados, o que é algo desafiante para quem por exemplo, está assim, nesse sistema, principalmente quem te liderar de alguma forma, mas também é algo muito gratificante poder utilizar aquela experiência de não trazer de países mais envolvidos, por exemplo, vamos trazer de Suíça ou de América, portanto, outras pessoas trazer de outras partes onde é que é e tentar agora ajustá-la ao nosso contexto e perceber que também não tem algo para poder ter algo similar, baseado de acordo com aquilo que é a nossa realidade e que te leva a nós implementar um ensino superior cada vez, portanto, cada vez mais forte. Portanto, não tem alguns desafios realmente, porque de facto ser ilhas, né?
nós não nasce sempre te pensando na cabo-verdiano não estuda saber que não te crescer te pensando na ba fora emigrar não estuda tem aquele que é imigrante tem família tem pai tem mãe tem primo também então não tem sempre aquela curiosidade aquela vontade de ba fora então é natural também que nos alunos também têm que ainda apesar que não tem algum ensino superior com qualidade já portanto, no país, mas tem também aquela vontade de continuar a trabalhar fora também. Então, mas não tem que ter essa capacidade também de pensar que nos alunos, não, pessoas que continuam a trabalhar fora, mas estudar também, mas também não podem receber. Do outro lado, não podem receber. Por exemplo, nas universidades lá não tem uma experiência interessante, não tem um programa de mestrado regional. Portanto, se daí ainda que não está a receber alunos, por exemplo, de 12 países aí da costa ocidental africana, mas não está a receber de outros países também, do Brasil, portanto, não a receber de Timor, não está a receber de países palop, etc. Portanto, não podia receber dos lados, mas aí também é uma questão que não tem que ser capaz de mostrar a pessoas que aquilo que eu estou a fazer ali também tem qualidade, porque algo como tem sido de rapar. Portanto, ganha assim bolsas para a camada de licenciatura, está escasseado, pessoas que estão a licenciatura, mas vou ter bolsas de sobra para mestrados, para doutoramento. Então, se vou fazer uma formação sólida de base aí na Cabo Verde, portanto, se vou quiser continuar a nível de mestrado e doutoramento, a coisa mais fácil de ter, vou conseguir uma bolsa para prosseguir. Mas o processo inverso, vou fazer licenciatura, vou voltar para Cabo Verde, quando vou querer adaptar, perceber maneira que coisas estão a funcionar, vou ficar realmente em desvantagem que aquela pessoa que estava ali antes e quer fazer esse percurso. Ele tem que ter uma possibilidade de fazer uma formação avançada melhor do que bom. Queria assim te falar, porque só sobre bolsas para mestrado e doutoramento, para licenciatura, que pessoas estão realmente já que tem, mas nunca tem aquela grande necessidade. Tem áreas específicas, mas tem só áreas, já nunca tem aquela necessidade porque não tem qualidade realmente aí no país. Ó, João, uma questão que vira e mexe, não está a falar dele, outros agora tem bolsas para mestrado, doutoramento, e que tem tantos alunos para concorrer, o pessoal que está a concorrer para as bolsas, que é um fenómeno do. Vou acabar licenciatura, vou trabalhar diretamente para mestrado, doutoramento, sempre vou ter um dia de trabalho, sempre vou perceber de facto o que é que vou querer. Vou dar um exemplo clássico. Quando estava a terminar todo o processo, quem conhecia sabia, está falando, Johnny está para medicina. Não sou de sabia. Mas, de repente, vou cá para medicina. Vou lá para uma Para área que tinha mais comunicação. ver que vou. Hum. E todo o processo demonstrou para essa oportunidade de ir para uma grande empresa. Não, não vai para a minha vocação. Mas só eu tive essa percepção de que medicina que era para boa, se calhar comecei a despertar quando vou começar a dar aula. Vou começar a falar, se calhar, peraí, se calhar a medicina cai em praia. A praia, se calhar, é da aula, é da escola. Mas, me lembro quando termina a licenciatura, me inscreveva num pós-graduação. Era uma cena que tinha nada a ver comigo, Johnny. Então, graças a Deus, como tomou uma semana de aula, não estava mais. Porque é um investimento, é um currículo, está lá como chegar a Cabo Verde, dá lá o pós-graduado, dá no mesmo, não sei. Mas a mim, como profissional, como técnico, é uma coisa que está tem acrescenta porra nenhuma na minha vida. E ali que é a minha preocupação é, será que termina a licenciatura, entrar logo num mestrado ou pós-graduação é a melhor opção? Vou como docente e como dirigente universitário e gestor universitário, vou dizer que há mais caminhos a explorar, não poder fazer outras experiências ou não deve continuar nas ensino, porque o próprio sistema tem incentivado o cabo de licenciatura para a universidade, para o mestrado. Mas não estou vou dever tão um dia de trabalho chamado no Gênesis Folha para vou perceber, para vou palpar, para vou experimentar, para vou falar, sim, agora não quero ir para ali. Hum. Sim, não. Bom, ainda bem que boa para aquela pós-graduação, mas eu vou perceber que, né, que aquela cara caminho. Pelo menos eu servi para aquela, que, assim, vou perceber que aquela cara naquela direção, lá, era na outra direção. Mas acho que, tipo, tendo a responder boa pergunta, acho que vou poder ter vou poder ter ambos casos, né? Portanto, se é importante também, por exemplo, um aluno, se ele entrar no mercado de trabalho, se ele ganha alguma experiência, então, por exemplo, minha irmã, ele termina esse curso,
Portanto, ele começa a trabalhar na POR, mas ele vai fazer um mestrado na Canárias, portanto, ele está fazendo uma área que essa aquela área que estava fazendo, só que dava para trabalhar primeiro. Ele estava a fazer não à tarde, mas para ser experiência, ele definir mais ou menos o que ele quer. Então, ele está fazendo numa determinada área em função daquilo que é essa experiência. Mas ele acho que era uma vantagem para, principalmente para quem está pensa trabalhar na empresa, trabalhar para, portanto, ser empreendedor, etc. Portanto, fazer para bem aquilo que eu querer, aquilo que oportunidades têm a existir. Portanto, depois vou fazer a formação mais adequada para realmente o que eu vou precisar. Mas também, então, falar, se às vezes, imagina alguém que quer seguir mesmo a carreira académica modo a mim. Portanto, mesmo para realmente bem trabalhar, mas tem alguma vantagem também. Se vou querer mesmo seguir, vou estar decidido, é aquela boa convicção, vou querer fazer carreira académica, tem alguma vantagem, vou entrar o mais rápido possível no mestrado e no doutoramento, para aprender mesmo o que é ser investigador, o que é trabalhar aquela parte portanto, de investigação pura, se está inserido, por exemplo, na comunidades, na núcleos de investigação, no grupos de investigação, e tem contato com aquele ambiente o mais rápido possível, também é muito bom. Se, por exemplo, vou conseguir bem verdadeiramente, se aquele é que vou conseguir realmente, vou querer ser professor, portanto, não sei, 30, 32 anos, vou ter, ou 30 anos, vou ter um doutoramento. Antes, vou ter outras responsabilidades, porque outras responsabilidades também, por exemplo, tomar o seu tempo, de fazer, portanto, vou ter que concentrar no outro tipo de assuntos, que também é importante na vida. Então, ele tem, portanto, ou seja, ele tem essas desvantagens também. Então, ou seja, depende do contexto, depende das pessoas, a pessoa depende daquilo que vou querer, depende às vezes que às vezes também pessoas querem saber exatamente o que ele quer. Se vou querer saber exatamente o que ele vou querer, se calhar é melhor vou pôr para um bocadinho, mas se vou ter realmente definido que aquela vou querer seguir e vou tiver que as oportunidades, mas ainda estou a defender que vou dever aproveitar. E vou terminar a formação, até porque quando vou trabalhar para, por exemplo, ok, job claro. Quando está no doutoramento, está a receber mais do que me está a receber como reitor, neste momento. Portanto, ou seja, nem por aí, às vezes, as pessoas pensam, não, vou trabalhar, começar a receber, vou fazer boas economia, mas às vezes vou ter que esperar aqui as oportunidades. Portanto, cá não vai fazer doutoramento, não vai com licença sem vencimento, não tem os colegas, está a reclamar uma amiga assim, enquanto reitor. Não, licença com vencimento, porque nunca te consegui vai estudar, como tinhas responsabilidade, mas às vezes que só te perceber que as oportunidades que têm existir. Portanto, mandam-me lá, porque a bolsa que me tinha na Suíça, portanto, ela era superior em salário, bastante superior ao salário do reitor. Então, o que é que terá a resolver o problema? Eu ficava ali com um salário de docente, às vezes também para me dar uma aula, depois vai fazer investigação, ou entra realmente numa oportunidade internacional que tem existido de excelência, candidatei, consegui, se for selecionado, vai dedicar aquele tempo. Então, às vezes, não te volta para o mesmo ponto. Tipo, às vezes, tipo, não estás só acostumado numa determinada realidade, não quero ser preparado para decidir e fazer as mudanças que é necessárias e aproveitar que as oportunidades, mas que as oportunidades têm a existir. Tantas vezes para um jovem, portanto, que quer seguir carreira académica, mas vale a pena ele investir num projeto do tipo internacional de referência, bem remunerado, portanto, ele fazer essa economia, ele seguir, ele dedica só àquele ano exclusivo e depois que ele se poder fazer essa carreira académica com muito maior probabilidade de ter sucesso. Mas o que a Beata fala também é real. Tipo, se uma pessoa que está com uma empresa, esse é outro ponto que me está a falar pessoas, você fala, não devia fazer doutoramento ou não? Não vai, só fazer doutoramento se realmente vou querer para académico para investigação. Se não, é preferível tomar aquele 4 anos de experiência numa empresa. Se vou querer trabalhar numa empresa, vou querer ser empreendedor, tem o próprio, o próprio empresa. Então, se calhar, aquela experiência daquele 4 anos na prática te dá mais do que agora. Se vou querer fazer, vai para a academia, moda minha, já é questão diferente. Então, é questão mesmo, pensa realmente aquilo, o que é que vou estar a fazer com aquilo. Outro eterno problema que nós temos no ensino universitário é financiamento. Um país de moda terra, onde a moeda é curta, prioridades às vezes é outro, tem sempre aquelas partes que trata de apanhar para tabelas. Assim. E Uhum. recorrentemente não tem essa conversa de não precisa de mais financiamento para o ensino superior. Não tem o caso de atrasos na paga propina de alunos. Por propinas é corte máximo em relação à realidade de Cabo Verde, mas, por outro lado, não saber que a estrutura tem um custo. Claro. Mas é que não estou a conseguir fazer esse acasalamento, já. Ah. Não, me defender, me dou uma posição clara em relação a essa problemática aí.
Portanto, não tem, muito defender que bolsas para todo mundo é que é impossível. Cabo Verde que até conseguir sustentar pessoas através de bolsas, mas não precisa de um sistema, portanto, que te retroalimenteie, que seja, portanto, sustentável de financiamento no geral do ensino superior. Um exemplo de referência como tem aquele que exemplo até com a Helena Merkel Student Aid. Portanto, Student Aid é um sistema que podia, com as devidas adaptações, portanto, ser aplicado na Cabo Verde facilmente. Onde eu botei um sistema onde aquele aluno, portanto, fazer aquele loan, fazer aquele empréstimo, portanto, ele custeia a vida, porque estuda também, quer só pagar propina, portanto, para precisar de condições, para pagar propina, vai precisar de condições de vida, ou vou viver de forma estável para poder estudar. Se vou conseguir por propina, mas bem para casa, um problema com a alimentação, vou ter um certo de problemas de deficiências, vou ter conseguido ter um financiamento, por exemplo, para a vida normal, portanto, porque tem aquele nunca tem aquela tranquilidade que ele precisa para estudar, para ele ter o máximo proveito. Então, não precisa de um sistema que tem que cobrir tudo isso. Portanto, se for um sistema, um exemplo, em que te retroalimentar, que depois, portanto, tem aquele financiamento, depois me devolver ao longo dos anos, portanto, como profissional, é que te permitir outras pessoas bem beneficiar também daquele fundo que vai ser criado. É certo que tem que ter algum investimento inicial para criar aquele fundo inicial, mas depois ele tem que ser sustentável ao longo do tempo, ou seja, tem que sair das as entradas e não criar um sistema do tipo onde que pessoas, portanto, durante aquele tempo, ele quer te preocupar. Ele sei que ele é estudante, ele estuda. E outra coisa que é fundamental é que, por exemplo, no sistema não tem de empréstimos na Cabo Verde, através da banca, naturalmente, a banca comercial, portanto, é negócio. Portanto, assim que o aluno termina a licenciatura ou esse curso, ele é obrigado a começar a pagar, independente se ele trabalha ou não. Então, ou seja, um fundo dessa natureza, acho que ele estava bem permitido, por exemplo, que aquele aluno pagar somente quando realmente ele tem rendimentos. Portanto, a ideia era uma questão estratégica do país, a gente tinha que discutir, realmente saber a maneira que aquele pagamento era um pagamento para tu fazer, por exemplo, modo na América, só enquanto para te dever, ou era um pagamento para tu fazer ao longo da vida, que no estudo te fazer esforço para não ter um sistema de ensino superior forte no país e capaz de trazer essa solução não precisei, de formar pessoas e de pessoas de oportunidade. Então, é a questão realmente isso tem que ser portanto, discutido e decidido a nível, portanto, numa conjuntura a nível nacional. Agora, o que é certo é que realmente tem que ter um mecanismo alternativo de financiamento que é só bolsas de estudos, portanto, que é aquele mais tradicional que de pessoas portanto, não está reclamando toda hora, pessoas estão reclamando, estudando que tem bolsa, não tem que existir. Tem que ter, ok, aquele aluno que conseguir ter bolsa por ser mérito próprio, beleza, ele tem essa bolsa. Que tem, deve ter uma alternativa que para poder estudar, mesmo que através de seu próprio esforço. E acho que ele estava a trazer também algo de responsabilizar a pessoa eh, para si próprio, para ser pessoa mesmo, entender? Responsabilizar. Tipo, quando pais te paga até 25, 26 anos, pais te paga propina, quer dizer, até 25, 26 anos, que a pessoa ainda que sentir que realmente ele tem que trabalhar, ele tem que sustentar essa pessoa, ele tem esses deveres. Então, que ele também te trazer, bom, na América, que os alunos te têm. Eles têm 18 anos, acho que saber direitinho que agora é coisa que não tem bem correr atrás. Portanto, não trabalha para aquele student aid, que não está a fazer aquele loan, não está a trabalhar na férias, ou como terminamos também de devolver, então, portanto, é assim, não é uma responsabilidade. É a minha que tenho que construir a minha futuro. Claro que pais por isso sempre stop, mas não precisa também não tem mais essa responsabilidade a partir de uma pessoa que tem 18 anos, maior de idade, saber que realmente é ele que tem que esforçar para ser vida. Pessoal, te fala uma João do Mundo Duarte, Johnny, San Nicolau. Nunca se de saber, mas ele tem um grande paixão que é basquete. Maneira, vou dançar te jogar, vou dançar te jogar, vou te acompanhar. Por acaso, quem que tem jogado? Tem jogado mais futebol agora, que de vez em quando, fim de semana, vais ver um futebolinho lá com colegas, em que tem jogado muito basquete, mas vamos jogar basquete seu tempo. Por acaso, basquete é algo que foi algo super interessante e importante para mim também durante quer dizer, a minha adolescência, né? Não me te lembro aquele, portanto, San Nicolau tradicionalmente a gente estava a jogar futebol, portanto não comecei que tem aquela influência, foi colocado uns tabela, portanto não acabou para adolescentes, nós era tudo adolescente na altura, não acabou para fazer um trabalho interessante, não acabou para montar uma associação de basquetebol no federar, na Federação de Basquetebol, no passado tem competições oficiais internamente e também participa de campeonatos nacionais
nas outras ilhas, participa enquanto seleção da ilha, portanto, não tive uma dinâmica realmente super interessante. E quando me foi para trás, grinha assim, então, aquela vez não tinha 15 anos, 16 anos, mas não foi capaz de desenvolver estatutos, regulamentos, tudo. Nós para nós, está sentado, não está de sala no liceu, não está sentado lá, não está a discutir, não está a trazer exemplos de outros estatutos que existiam, não monta uma associação com todo aquele organograma, Que tinha internet na altura. sem internet na altura, assim, não monta, te chama para telefone, te pedi um documento ali, te pergunta uma pessoa, não monta realmente uma estrutura. E não tive basquete para bastante tempo portanto, na San Nicolau. Depois, realmente, com a nova geração, acho que ele acaba para diminuir um bocadinho, mas acho que é um fenómeno também na Cabo Verde inteiro. Se agora não te analisar, por exemplo, Sal tinha uma tradição forte na basquete, grinha assim, portanto, realmente, praticamente que tem, mesmo na Sal, te lembra? Mesmo ali na São Vicente tem, tudo lá, mas é que tem aquele nível de competição, portanto, que Joguei tem na Cabo Verde. Grinha, assim, por exemplo, não tem acredito que não tem seleção de Cabo Verde mais forte, eu não tive na nossa história. Mas porque ele é base e jogadores que está fora. Tem um ou dois que tem Milita Lima, que já tive algumas experiências. A nível dos campeonatos nacionais, acho que ainda ontem ainda aí uma notícia que Santiago Sul, que vamos dizer, é a parte mais forte, né? A nível de esporte, no geral, na Cabo Verde e vários sectores, né? Que se tenta organizar para bem começar a época esportiva, quando se tinha, eles era tão acostumado a começar em outubro, já não te trabalha em fevereiro, isto até Está começando a organizar. março. Sim, tu vai para bem começar a março. Então, realmente não tem um fenómeno, que, portanto, que se aniquilou também, de passar para ele também, ele acaba para perder algum fulgor nos últimos tempos que tem tido a nível de esporte, mas é mesmo aquele futebol, que é mais tradicional. Acho que o atletismo também tem conseguido, portanto, fazer algum caminho, mesmo a nível nacional. O São Nicolau tem ganhado portanto, E ciclismo algum também. troféu nacional. Um grande abraço para a Ciclismo galera de também, sim. ciclismo. Exatamente. Ciclismo também tem ganhado algo. Mas, portanto, também ele tem muito a ver que, portanto, se você vê a Ribeira Brava, que tinha sido, o Ribeira Brava é diferente, né, de quando eu estava na liceu, porque tinha uma dinâmica completamente distinta, né. Um gajo, às vezes, ainda porque tu pensa, que esse domingo, quando eu falo rádio praça, que esse domingo, aquela dinâmica de fazer aquela volta, que nem assim, mas bobai, porque tu encontra aqueles jovens, então, eles ali também têm um impacto. Eu tinha, na altura, eu tinha N grupos de dança, né, Malta Ela, etc. etc. Tinha N grupo de músicas, né? Free Spirit, etc. Tinha pessoal de Bison Team, Tchanzinha na Tinha banda, muita na coisa, tinha basquete. muita coisa. Eu tinha muita coisa, eu tinha grupos de teatro, etc. Eu tinha tudo uma dinâmica que acho que bate a perder, que seria super interessante. Portanto, tenta resgatar, mas para isso realmente não precisa de jovens que um dinamismo para fazer. Nem que as pessoas que hoje, por exemplo, que as mesmas pessoas, ainda que podemos amanhã, o pessoal está a reclamar que houve um bode na Polivalente Chanzinha, que te has dormido, isso, etc. Tem que ter para aqueles jovens que conseguem dormir. A uma festa do município sempre foi na Palha-Ventinzinha, sempre foi tempo da manhã. Então, ou seja, dou-me da real o problema. Que a mesma pessoa que eu estou a reclamar que um dia está só dentro daquele bairro um tempo Teve lá atrás. bem. Então, Teve lá bem, teve lá sim, bem. teve lá bem. Então, portanto, alguma coisa que tem que. Coisas de bate mudam, naturalmente, sociedades e dinâmicas, mas não tem que analisar e ver que tempo de bate passar, mas coisas também têm que não tem que ser razoável, exatamente, Quem né? tem que ter alguma compaixão, né? Quem tem que pôr o pé Exatamente, do outro. exatamente. Não, é que o é mesmo que tipo pessoas que querem dormir naquele jogo, porque assim, aquele jogo, que tem de dizer aquela propagação daquela onda sonora, tem aquele jogo. Johnny Van, thanks, brother. Foi um gajo fantástico, pessoal, que ele é João do Monte. Ó, primo, antes de eu Obviamente. terminar, me queria mais uma vez prestei em tributo a Boa, me um admirador, confesso, Boa como pessoa, e é um orgulho enorme, de falar sempre, o pessoal de São Nicolau, e o jovem cabo-verdiano, está a fazer esse percurso, está bem, e está a te chamar, porque nunca pode viver nos vidas sem ter algum impacto na nos volta. E quem tu é bom trabalho está a sentir claramente esse impacto. Então, a última pergunta que me está a fazer, que é a pergunta que me está a fazer, tu convidado para Billy, que é, se eu tivesse que fazer uma homenagem, Johnny,
alguma pessoa, algum momento, algum acontecimento na boa vida ou não, o que estava a ser, primo? Quem Ah, botar uma claramente. ligar? hum, Claramente, me estava. Nunca estava só uma pessoa, mas me estava duas pessoas, pelo menos, que me estava a minha mãe e a minha pai. Portanto, depois analisei a minha família, portanto, minha pai era imigrante, né? Portanto, não te imagina o que é dificuldades, estar estar num barco, portanto, te viajar, tudo durante todo este tempo, te esforçar, te manter família na Cabo Verde, depois botei um caso, por exemplo, minha mãe, tem educado nós, por exemplo, quatro filhos, três motos primeiro, três traquinos na traquinice na casa, portanto, a fazer papel de mãe e pai, portanto, e depois consegui fazer, portanto, guia nós para nos termos caminho futuro, portanto, nesse futuro, esse presente que não tem green assim. Portanto, acho que esses dois pessoas, né? Tem tio pessoas como podiam manejar, tem tio pessoas como foi do tio, é outra coisa que nunca falar, mas lá eu também, todo esse percurso que como tive, todo esse país também me foi ajudado por pessoas, por um monte de pessoas que quando eu analisei que tinha nenhuma razão específica para te ajudar, simplesmente ajudar por o prazer, ajudei aquele dever cidadão de fazer, de tentar ajudar o outro. Portanto, eu consegui a triunfo na vida, portanto, tinha tio pessoas como podia homenagear, mas para as casas, em primeiro lugar, não estava a escolher a minha mãe e a minha pai. Não valoriza-nos bem, mas não se pai, galera. Família é tudo que tem na vida. Johnny, valeu, irmão. Um grande Sempre, abraço. vamos saber. Dali, força lá, dali. Keep Ok, it up. abraço. Um abraço, mano. Tchau, tchau. Ok, Thanks. tchau, tchau.